Ainda que o custo seja alto, seguir a Cristo não é sacrifício. É nosso protocolo final, é a nossa maneira de viver, maneira cristã de viver. É como se tivéssemos um mapa em nossas mãos e neste mapa encontrássemos várias placas. Seguir a Cristo para a direita, seguir a Cristo para a esquerda, seguir a Cristo em frente. É a nossa maneira de viver. A primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro segue a Cristo também servindo a você. Obrigado por nos receber aí onde você está neste momento. Como sempre, todos online, todos juntinhos. Todos online, tudo online. Nada presencial, exatamente como está acontecendo todos estes meses em nossa igreja. Frisamos que todas as nossas informações aqui a respeito do grande projeto de nossa igreja diz respeito a programações que encontramos em nosso site, que você pode acessar agora e lá no informativo semanal ter todas as dicas, todas as placas indicativas para você participar das nossas programações. Nada presencial, queremos frisar isso a você. Agosto foi finalizado 2 semanas atrás. Terminamos um intenso mês do aniversário da igreja. Outubro começa daqui 2 semanas. E já estamos programando um grande evento chamado Mês de Outubro, Mês de Missões Nacionais, na primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Mas já estamos nos preparando, a equipe de edição e várias pessoas já estão se preparando para o mês de dezembro, festividades natalinas e também o culto de virada do ano. Todos nós estamos mobilizados para que tenhamos cultos abençoados, meses abençoados, estes últimos meses do final de 2020. Com a primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, belas surpresas de Deus para a sua vida no dia de hoje, nesta semana, mas também belas surpresas suas na vida de alguém que precisa de ajuda, de atenção. Ame alguém sustentando, ame alguém recebendo, ame alguém doando vida, doando amor, doando carinho. Nesse momento de confissão, convido você para ler comigo o texto que se encontra no livro de Salmos, capítulo 51, versos 1 a 3. O texto nos diz o seguinte: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Algumas pessoas têm dificuldade de encontrar Deus ou de se aproximar dele. E normalmente podemos atribuir a estas situações 3 motivos. O primeiro motivo é que essas pessoas, via de regra, têm prioridades maiores do que aquela de se encontrar com Deus. Elas não têm tempo para se encontrar com Deus. Elas estão sempre envolvidas em alguma atividade, em alguma coisa. O segundo motivo é que essas pessoas costumam ter um ídolo. Ídolo é tudo aquilo que tem mais importância do que Deus. E elas, então, com o ídolo ocupando toda a sua mente, não se aproximam de Deus. Esse ídolo pode ser o trabalho, podem ser os amigos, um esporte, os filhos, o cônjuge, qualquer coisa que é mais importante do que Deus para essas pessoas. E o terceiro motivo que leva essas pessoas a terem dificuldade de se encontrar ou de se aproximar de Deus é o fato de terem iniquidades não resolvidas, iniquidades escondidas ou iniquidades que não têm solução. Não se aproximam de Deus por conta desse assunto. Como diz o salmista, meu pecado sempre me persegue. Mas o próprio salmista, no texto que lemos,
nos indica a solução disso, porque ele fala assim: reconheço as minhas transgressões. E ele clama por misericórdia a Deus, para que o Senhor o lave de todos os seus pecados e que purifique a sua vida. Nesta oportunidade da confissão, convido você para se colocar no lugar deste salmista e tomar para si esta oração e, junto com ele, ler o seguinte, ou pensar, ou refletir o seguinte: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Oremos juntos ao Senhor. Nosso Senhor Deus, uma igreja reunidas neste momento, te suplicamos que tu apagues as nossas transgressões, pois neste momento confessamos os nossos pecados a ti. Em nome de Jesus. Amém. Olá, igreja. Somos a família Boff. Eu sou o Hugo. Eu sou a Cida. Eu sou a Cláudia. Estamos participando das programações virtuais da igreja, separados, mas não distantes, ansiosos para retornar ao convívio dos irmãos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Amém. 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 Deus tem todas as coisas em seu controle. Façam sua parte e descansem. Se precisarem sair de casa, não esqueçam, usem a máscara. Faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. Ao som da tua voz, pulsa o meu coração, teu derramar de amor me faz dançar, faz estremecer tudo em mim. Derreter meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem é. Tua glória
dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei para a tua glória, Senhor. Para a tua glória, Senhor. A mensagem desta manhã se baseia em 2º livro dos Reis, capítulo 7, dos versículos 3 ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que ficarmos sentados aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e lá morreremos. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos agora até o acampamento dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao cair da noite, eles foram ao acampamento dos sírios. Quando chegaram na entrada do acampamento, não encontraram ninguém, porque o Senhor havia feito ouvir no acampamento dos sírios um som de carros e de cavalos como de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para nos atacarem. Por isso, eles se levantaram e fugiram ao cair da noite. Deixaram as tendas, os cavalos e os jumentos, isto é, deixaram o acampamento como estava e fugiram para salvar a vida. Quando os leprosos chegaram à entrada do acampamento, entraram numa tenda, comeram e beberam. Pegaram dali prata, ouro e roupas e os esconderam. Depois voltaram, entraram em outra tenda e dali também pegaram mais coisas e as esconderam. Então disseram uns aos outros: não estamos fazendo o que é certo. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos agora e o anunciemos no palácio do rei. Foram e gritaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram: fomos ao acampamento dos sírios e não havia ninguém lá, nem voz de homem, mas só os cavalos e os jumentos atados e as tendas como estavam. Assim chamaram os porteiros e estes o anunciaram no palácio do rei. Os salvadores da pátria. Vamos orar. Eterno Deus, Senhor amado, querido, damos-te graças, Senhor, pelos inúmeros livramentos com que a Tua mão nos tem presenteado. Obrigado por estarmos mais uma vez reunidos em torno da Tua palavra. E agora pedimos que essa Tua palavra possa encontrar lugar em nossos corações. Ajuda-nos a extrair do texto as lições para a nossa vida e aplicar essas lições aos caminhos, às decisões, aos problemas, às lutas com que nos defrontamos diariamente. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vocês viram na mídia dessa semana? Que notícia maravilhosa! No interior do estado de Minas Gerais, um cientista, olha que sem apoio de empresa, de universidade, de governo, sem apoio de ninguém, descobriu uma vacina contra o coronavírus. É porque desde o início da pandemia, ele começou a matutar, ficou pensando e pesquisando e correndo por fora da mídia,
descobriu como se defender do vírus mortal que parou o mundo neste ano de 2020. A notícia vazou e a mídia do mundo inteiro foi até a sua residência ali na cidade de Juiz de Fora, e provocando então um engarrafamento quilométrico no bairro onde ele mora, que é o bairro Borboleta. E ele não quis nem receber a imprensa, mas seus amigos disseram que ele disse que não vai comercializar a vacina e que os benefícios dessa descoberta se reservam apenas para ele, para a sua família e para um amigo ou outro. E muita gente leu isso nas redes sociais e ficou condenando o mineirinho egoísta. Você não leu isso? Você não viu na TV? Não, você não leu e você não viu na TV. Não leu e não viu porque isso não aconteceu. É fake news da pior qualidade. E se acontecesse, esse enredo seria o apogeu do absurdo. Foi quase isso que aconteceu mais ou menos no ano 850 antes de Cristo. Foi mais ou menos isso que aconteceu, porque nesse ano, ou em torno dele, foi que os sírios invadiram o reino chamado Reino de Israel, chamado Reino do Norte, também chamado assim, cuja capital era a cidade de Samaria. E os sírios cercaram a capital, cercaram Samaria, e, claro, instalou-se o caos. Instalou-se o caos. Várias coisas aconteceram, nós podemos analisar a experiência com os seguintes tópicos. Primeiro, vamos ver a espada ameaçando do lado de fora. Houve, bem antes disso ainda, quase 2000 anos antes desse episódio aqui, poucos anos antes desse episódio aqui, houve um filósofo chinês chamado Sun Tzu. E ele escreveu um livro que é famoso até hoje, todo mundo está aí lendo, agora, especialmente administradores e marqueteiros, está todo mundo lendo A Arte da Guerra. A Arte da Guerra. E nesse livro, lá pelas tantas, é um livro fininho, não é muito grosso não. O chinesinho do passado dizia o seguinte: general, deve-se sitiar cidades só como último recurso, porque levará aproximadamente 3 meses para construir escadas protegidas, para preparar os veículos e reunir o equipamento e armamento necessários. Serão necessários depois outros 3 meses para preparar rampas de terra para alcançar os muros da cidade. Ou seja, o chinês está concluindo que não vale a pena, deve ser o último recurso ao qual um general lance mão. Porque num cerco é uma coisa terrível, ninguém entra, mas também ninguém sai. Então, não há suprimento de fora indo para a cidade que está lá dentro cercada. Lemos na história que a estratégia do cerco era muito comum porque as cidades eram muradas e era fácil então algum exército inimigo chegar, rodear a cidade e esperar a rendição, porque não entrando comida, o pessoal lá dentro acaba a comida, o estoque que eles tinham lá dentro, e aí é preciso ou levantar a bandeira branca, não é? Assinar um contrato, um tratado de paz, alguma coisa assim. Isso aconteceu, por exemplo, Josué apelou para isso. Josué 6, versículo 1, diz assim: Jericó, a cidade de Jericó, se conservava rigorosamente fechada por causa dos israelitas que estavam cercando. Ninguém saía nem entrava. Olha aí, é exatamente isso que estamos descrevendo agora, e é exatamente isso que Samaria tem diante de si. E é claro que esses habitantes de Jericó, conforme Josué 6:1,
Os habitantes de Jericó se recolheram. Qualquer habitante no interior da cidade se recolheria, como comentou o comentário africano, como uma tartaruga em seu casco. Se recolheram os habitantes como uma tartaruga em seu casco. Mas depois o reino do norte acabou mesmo. Não foi agora dessa vez aqui, dos 4 leprosos, mas depois ele vai acabar, porque o rei Salmanasar, o rei da Assíria, virá lá da Mesopotâmia, da Assíria, e vai cercar a cidade de Samaria por 3 anos, conforme se lê em 2 Reis 17:5. 3 anos! Imagine, 3 anos uma cidade cercada, não entra ninguém, não sai ninguém, não entra comida, não há reforço vindo de lugar nenhum, não há quem aguente. Então, por isso, o reino do norte caiu. E o reino do sul, mesma coisa. O fim do reino de Judá, no sul, também se deu a partir de um cerco. O cerco foi à cidade, a capital, Jerusalém, e quem causou o cerco, quem cercou a cidade, foram as tropas de Nabucodonosor, como se lê em 2 Reis 24:10. Por 2 anos. Por 2 anos a cidade também foi sitiada. Tanto foi sitiada que, 2 Reis 25:3 diz assim: a fome na cidade era tão intensa que não havia mais alimento para o povo da terra. Não havia mais alimento. Devia ser uma situação extremamente calamitosa, não é verdade? Samaria sofreu muito com isso, como se vê em 2 Reis 6, o capítulo anterior ao que nós lemos. O resultado foi que, com o passar dos dias, o estoque de comida foi diminuindo e a crise foi aumentando. É claro, é como ensina uma óbvia lei econômica que diz que quando a procura é maior do que a oferta, o que acontece? Os preços daquelas coisas procuradas disparam, evidentemente. E o historiador sacro registrou isso em 2 Reis 6:25. Olha como é que os preços dispararam. E olha o desespero. Houve grande fome em Samaria, porque o cerco foi mantido até que uma cabeça de jumento era vendida por 80 ciclos de prata e um copo de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Está falando aqui em comer cabeça de jumento. E isso é triste, meus irmãos, como vamos ver daqui a pouquinho, porque há implicações outras aqui. Ou seja, é muito triste ver alguém com fome. A pessoa vai comer qualquer coisa que encontrar, mas tão triste quanto saber que há milhares de pessoas passando fome no mundo, hoje também, tão triste quanto isso é constatar que há mais gente passando fome espiritual, fome do pão da vida. E esta informação nos leva a uma consequência grave de um cerco. Porque se por um lado a espada está ameaçando do lado de fora, em segundo lugar, a fome está ameaçando do lado de dentro. Veja a gravidade da situação que o povo do Reino do Norte enfrentava. É exatamente isso, a morte esperando do lado de fora, como se fosse um tigre sanguinolento, pronto para abocanhar. E do lado de dentro, a fome, mesma coisa, outro tigre, a fome atacando do lado de dentro. A fome espera lá, a espada espera lá fora, a fome devasta aqui dentro. E tamanha era a escassez de alimentos que os habitantes de Samaria se mostraram dispostos a comer a cabeça de um jumento. E, meus queridos, isso mostra, esse 2 Reis 6:25 que eu li agora, mostra que havia um desespero total, porque o jumento não estava na lista dos animais que os judeus podiam comer.
autor Moisés, o legislador Moisés, deixou muito claro em Levíticos capítulo 11, a lista de animais que podiam ser consumidos pela população judaica e os animais que não podiam ser comidos pela população. E o jumento não atendia os critérios da alimentação consumível. Por quê? Porque para ser consumida a carne de um animal, esse animal teria que ter casco fendido, dividido em dois, e o animal tinha que ruminar. E o jumento não atendia a isso, portanto o judeu não comia jumento. Mas a fome era tão grande neste momento que eles estão comendo até cabeça de jumento. Mas o ápice dessa tristeza toda está aqui nos versículos 6, 26. 6, 26, 27 até o 29. Diz assim: quando o rei de Israel ia passando pelo muro, o rei de Israel, o rei de Samaria, passando pelo muro, uma mulher lhe gritou: socorro, ó rei meu senhor. Ela pensou que, sendo ele a autoridade máxima do país, que ele teria como resolver o problema. Ela mal sabia que ele também estava em pandarecos, que ele também não tinha comida. Mas ele lhe disse: se o Senhor não te socorrer, quem sou eu para te socorrer com cereal ou vinho? Quer dizer, não tem nada disso aqui mesmo. Porém o rei lhe perguntou: o que tens? Qual é o problema? Por que você está pedindo a minha ajuda? Ela disse: esta mulher aqui, me disse: dá o teu filho para que o comamos hoje. Amanhã comeremos o meu filho. Cozinhamos o meu filho e o comemos. Escuta isso: cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu lhe disse: dá o teu filho para que o comamos. Mas ela escondeu o seu filho. Você pode imaginar a infelicidade, a tragédia que se abate sobre um povo ao ponto de se praticar o canibalismo. Mãe comendo o próprio filho, uma coisa inimaginável. Chegou-se ao ponto de se comer os próprios filhos. Meus queridos, eu sempre ouvi minha mãe dizer, quando eu chegava e dizia: mãe, estou com fome. Ela me olhava sério como se eu tivesse dito um palavrão e dizia assim: você não sabe o que é fome. Aí eu nem entendia a profundidade da repreensão na época, mas hoje eu olho para trás e digo: realmente eu não sei o que é fome. Sempre às horas certas havia na casa dos meus pais, na minha casa hoje, e sempre haverá, espero em Deus, comida na hora certa, ou boa ou ruim, não é? Mas sempre houve comida, sempre houve comida. Então eu não sei o que é fome, eu não sei o que é noites e noites, dias e dias ficar sem comer. Então, quando as pessoas têm fome, elas fazem de tudo para matar a sua fome. Já houve relatos de pessoas comendo rato. A fome é tão grande que as pessoas veem um rato passando, elas correm atrás e o matam e fritam depois. Há relatos de pessoas comendo barata. Há relatos de pessoas na Coreia do Norte, já algumas décadas atrás, comendo grama, cortando grama para comer. E aqui nós vemos cenas explícitas de canibalismo. Ou seja, você não sabe o que é fome. Mamãe estava certa. Você não sabe o que é fome. Quando a fome ataca, você vai comer até madeira, que nem como se fosse um cupim. Vai comer o que tiver diante de si, para matar a fome do seu estômago. Pois bem, nós temos então essa crise gravíssima, decorrente do cerco, a espada esperando lá fora, a fome ameaçando aqui dentro. E agora vamos ver, em terceiro lugar, a ação, entrando em ação, os 4 salvadores da pátria. Salvadores da pátria? Quem seriam? O que fizeram os salvadores da pátria? Aliás, quem seriam esses salvadores? Já vimos que eram 4 homens, diz o versículo 3. 4 homens leprosos. Então, 4 homens leprosos.
quem estava com lepra não podia fazer muita coisa. Ele já dependia da comida que alguém jogasse por cima do muro, de dentro da cidade para fora, para eles comerem. Então, como é que eles iam salvar a pátria? Estando do lado de fora da cidade, ia ser muito complicado. A lepra fazia com que eles não pudessem entrar em contato com a cidade, não é? Eles eram excluídos da comunidade por causa da lepra. Fisicamente contaminados, eram considerados também cerimonialmente impuros. Foi Moisés também que determinou isso na sua lei, escrevendo em Levíticos 13, 45 e 46, que eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas que ele apresentou previamente, usará roupas rasgadas. Então você encontrava um leproso fora da cidade, parecia um mendigo e era um mendigo. Roupas rasgadas, para que as pessoas olhassem de longe, e está com a roupa rasgada, vamos passar longe porque é leproso, senão a gente pega também essa lepra. Roupas rasgadas, andará descabelado, não podia pentear o cabelo, olha o figurino. Roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, quer dizer, eu sou impuro, impuro. Ele não está chamando ninguém de impuro, não, ele está se identificando como alguém que é impuro. Portanto, não se aproxime de mim. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. Então aqui eram 4 leprosos que nós encontramos no versículo 3. Há uma tradição judaica que insinua que estes 4 leprosos não eram outras pessoas senão Geazi, que em capítulos anteriores aparece, o capítulo 5, ele aparece como secretário de Eliseu, quando Naamã vem com a sua lepra para ser curado. Naamã vai ao rio Jordão, banha 7 vezes e quer deixar um caminhão de presentes para Eliseu. Eliseu não quer nada. Quando Naamã vai embora, o Geazi vai atrás e diz: meu senhor, seu Naamã, general, o meu patrão mudou de ideia, é para o senhor mandar algumas coisas para ele. Então, por causa dessa mentira, diz a Bíblia, Geazi foi atacado da lepra. Ou seja, a lepra que estava em Naamã praticamente passou para Geazi, o secretário de Eliseu, do profeta Eliseu. Então, alguns judeus acham que esse Geazi esses 4 leprosos eram Geazi mais os 3 filhos dele. Quem sabe? Não temos como saber isso, mas temos como saber o que eles fizeram. E fizeram 4 coisas. A primeira coisa, eles se levantaram e foram ao acampamento. Acampamento aqui que eu estou dizendo é o acampamento do inimigo, porque a cidade estava cercada pelos sírios e o acampamento deles estava ali pertinho. E esses leprosos também estavam com fome. Então pensaram em se entregar aos sírios. Eles raciocinaram direitinho, porque eles disseram aqui no versículo 4, se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Não é? Morreremos. Então vamos até o acampamento dos sírios, e se eles nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, a gente já vai morrer mesmo de qualquer jeito. Se a gente ficar aqui sentado, vai morrer parado, vai morrer de fome. Se a gente for lá e eles nos matarem, a gente vai morrer vitimados por eles. Então, de qualquer forma, nós não temos muita opção. Às vezes a vida coloca a gente em situações assim, não é verdade? Em que a gente não tem muita opção. Se correr, o bicho pega, se parar, o bicho come. Então, como diz a mamãe também, é melhor correr, porque de repente você corre mais do que o bicho. Mas eles resolveram não ficar sentados, porque se ficar sentado vai morrer mesmo. Me lembra uma frase pequeníssima, de um poeta curitibano chamado Paulo Leminski, falecido em 1989. Paulo Leminski tem um poema, uma frase perfeita: sentado não dá sentido. Sentado não dá sentido. E de fato, sentado a gente não resolve muita coisa não. Toda vez que Deus chama alguém, Deus diz: levanta-te. Ele quer que a gente haja. E Deus queria que aqueles 4 leprosos agissem, e que eles fossem se entregar aos inimigos, ou para viver ou para morrer. Então eles se levantaram. Eles se levantaram e caminharam rumo ao sacrifício. Lembre-se, eles estão prontos para morrer.
dirigiram-se ao acampamento dos sírios para se entregar. E é aí, meus irmãos, que essa história tem uma reviravolta imprevisível, eu diria. Porque quando eles chegam lá na terra, no acampamento dos sírios, o que é que eles descobrem? Você viu? Eles descobrem que está todo mundo morrendo lá dentro da cidade, eles estão morrendo lá de fora da cidade, e simplesmente não há ninguém no acampamento. Não há ninguém no acampamento. Meus queridos amigos, como é que pode isso? Imagine você, uma cidade inteira, mãe comendo filho, e as duas brigando porque elas combinaram de uma vez comer o filho de uma, depois comeria o filho da outra. Na hora do filho da outra, ela escondeu o filho. Olha que briga, que confusão para sobreviver. E os leprosos estão com tanta fome que eles resolvem, vamos morrer mesmo, ou aqui sentados, então, em vez de ficar morrendo sentado, que é certo, vamos correr o risco de nos entregarmos aos sírios. E quando chegam lá, o que acontece? Não tem ninguém lá. Não tem ninguém lá. Eles morrendo, eles sofrendo, e o problema não existe. Olha, eu confesso a você, que às vezes nós também enfrentamos problemas assim. Vemos um cavalo de batalha, vemos problemas mil, não tomamos certas decisões porque tememos a curva em seguida, quando Deus já resolveu o problema. Quando Deus já resolveu o problema. Então eles pensaram primeiramente, eles se levantaram e foram ao acampamento. Foi a melhor decisão que eles pudessem tomar. Arriscadíssima, é claro, você sabe disso. Podiam ter sido recebidos à espada e terem o peito atravessado por ela. Mas se levantaram e foram, correram esse risco, descobriram a grande maravilha de que estavam livres. E em segundo lugar, o que eles fizeram? Pensaram só no seu estômago. O versículo 8 diz que quando eles chegaram à entrada do acampamento, entraram numa tenda, comeram e beberam. Eu acho que comeram até cair para trás. Comeram a mais não aguentar. Comeram e beberam. Pensaram no seu estômago, porque realmente não há coisa melhor para se fazer do que comer quando a gente está literalmente morrendo de fome. Mas fizeram outra coisa, pensaram só no seu estômago. Em terceiro lugar, eles pensaram também no bolso deles, no seu bolso. A parte B do versículo 8 diz que eles pegaram dali prata, ouro e roupas. Prata, ouro e roupas, naquela sociedade, naquela comunidade, você não achava fácil não. Prata, ouro e roupas, e os esconderam. Depois voltaram, entraram em outra tenda, mesma coisa, ouro, prata, roupas, e pegaram mais coisas, e fizeram o quê? Esconderam. Eles pensaram, nesse momento, eles ficaram tão felizes com aquele achado, que eles começaram a esconder as coisas, estocar, guardar, pensando, quem sabe, depois que passasse aquela confusão toda, eles poderiam abrir, passada a doença, passada a guerra, eles poderiam abrir um grande bazar e vender aqueles produtos a preços módicos e faturar, porque veio de graça, tudo veio de graça. Então eles estão guardando tudo egoisticamente para si. É quando alguém é abençoado e não quer compartilhar a bênção. A bênção é para ele, então ele vai morrer com essa bênção. É como se a bênção fosse um travesseiro, e ele agarra-se àquele travesseiro e diz com ele: eu vou morrer com ele, mas não vou dar para ninguém não. Mas, em quarto lugar, eles, a consciência falando mais alto, pensaram no seu povo. Pensaram no seu povo. E aí que no versículo 9,
A consciência fala mais alto. Meus irmãos, é a coisa mais sublime que o ser humano possui dentro do seu coração, é a consciência. É aquela voz que fala, isso que a gente está fazendo não está certo. Sabe, Deus colocou essa voz dentro de você. Não estamos fazendo o que é certo, versículo 9. Porque este é dia de boas novas e nós nos calamos. Como pode um dia de boas novas aqui, a mesma palavra para evangelho, lá no Novo Testamento. Palavra grega, boas novas. Hoje é dia de evangelho, é dia de boas notícias. Vai acontecer uma coisa ruim se a gente guardar esse bem só para nós. Vamos correr lá para os guardas da cidade, vamos falar para eles, para falarem ao rei, que não tem ninguém aqui fora. Meu Jesus, o povo comendo, mãe comendo filho, e não tinha inimigo nenhum lá fora, meus queridos. E fizeram isso. Foram transmitir o recado das boas novas aos guardas da cidade, para que eles transmitissem essas boas novas até chegar a notícia chegar ao palácio. Diferentemente do cientista hipotético que descobrisse uma vacina contra o coronavírus, ficasse muito feliz, mas não dissesse nada a ninguém, os 4 leprosos se lembraram do sofrimento dos seus irmãos no interior da Samaria murada. O mundo parado, o comércio capengando, empresas falindo, escolas fechadas, estádios de futebol com jogos sem torcida, e o mineirinho inventor, nem aí. Ele só pensa no remédio para o seu mal. Nós também, meus queridos, vivemos num mundo em crise, e algumas vezes as nossas Samarias são sitiadas, os nossos sonhos são sitiados, bloqueados, a nossa fé fica abalada, a nossa fome é feroz, e vamos morrer, e achamos que vamos morrer, e esperamos um milagre de Deus que já aconteceu e a gente não sabe. Alguém precisa chegar para a gente e dar a notícia que não há inimigo nenhum lá fora. Eu quero dizer a você, meu querido amigo, você que ainda não creu em Jesus como seu Salvador, que você pode usufruir das bênçãos de Deus, você pode experimentar a graça de Deus, ela está disponível para você, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz Romanos 8:1. Você pode também se apropriar da graça do Senhor. Em alguns lugares hoje, o canibalismo é literal, mas noutros, como aqui, por exemplo, o canibalismo é moral. Então, será que fazemos bem em guardar para nós uma mesa farta como é a do Evangelho, quando sabemos que tantos perecem por falta de pão? Que amor é esse que faz a gente ficar guardando a boa notícia do Evangelho, que nós usufruímos? As bênçãos do Evangelho nos abastecem, nos alegram, e nós nos fechamos. Não está certo. Os salvadores da pátria não são egoístas. Eles saem e dão a notícia lá para dentro da cidade. Façamos o mesmo. Senhor, nós queremos te agradecer as tuas provisões para conosco. Tu nos tens libertado da condenação do mal, do pecado, e nos tens dado a vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a nos refestelar neste banquete, mas não esquecer as pessoas que longe estão dele. Que nós também as convidemos para que elas venham e se apropriem de todo o bem que a tua graça disponibiliza. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém.
Antes de encerrar o culto, nós queremos convidar você para hoje à noite, às 19 horas, estarmos juntos aqui neste canal, louvando o nome de Deus e ouvindo a sua preciosa palavra. Nós queremos agradecer a você que tem contribuído para o sustento da obra do Senhor. Nós não fazemos apelos emocionados e forçados, porque nós cremos sinceramente na fidelidade e no compromisso dos crentes para com a obra do Senhor. Então nós louvamos a Deus por aqueles que têm ajudado. Quero lembrar que nossa oferta do aniversário continua de pé, né? Continua válida. A campanha não acabou, até porque nós não alcançamos ainda o montante de R$80 mil, né? Chegamos aí 28, 30 mil, 32, por aí. Então nós precisamos da participação de todos para que possamos fazer essa reforma elétrica nas nossas instalações. É muito bom, né, ter o templo aberto, não é verdade? É muito bom. Só que templo aberto, você está vendo, né? Implica despesas e por isso nós apelamos às pessoas para que contribuam para o sustento da obra do Senhor. Eu quero concluir esta reunião deixando para você a bênção de Romanos capítulo 15, versículo 13. Diz assim: que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz. Deus vos abençoe. Amém. Pra quem um dia foi ninguém, pra quem cansou de tanta dor, pra quem não viu e creu, pra quem orou sem o meu rosto enxergar, pra quem sonhou viver no céu, chorou mas nunca desistiu, quem desejou rever queridos seus, cheios de vida e amor. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou, entre meus filhos queridos, esse é meu lar de amor, e pela eternidade aqui com vocês estarei, e cada vez que sorrirei, pra todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Pra quem louvou em meio à dor, quem no caminho estreito andou, pra quem tomou a cruz e me seguiu, pra quem me fez o seu rei, pra quem ouviu o meu chamado
viveu por mim, não desistiu de esperar. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou. Entre meus filhos queridos, esse é meu lar de amor. E pela eternidade, aqui com vocês estarei. E cada vez que sorrirei, pra todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Venham cantar o canto que só Moisés cantou, de quem sofreu a morte, mas ressurgiu. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou. Entre meus filhos queridos, este é meu lar de amor. E pela eternidade, aqui com vocês estarei. E cada vez que sorrirei, pra todos sempre